Vamos lá, pessoal. Vamos entender então como é que o Vitify determina o conceito da organização de layout do Vitify. Então vamos imaginar que a gente tem a nossa tela aqui, ó. Então, o primeiro cara que a gente vai escrever para determinar um organizador de layout é o cara que vai organizar o nosso layout nesse esquema de linhas e colunas, é o nosso VLayout. Imagina o seguinte, o VLayout é como se fosse uma div. É como se fosse uma div. E aqui dentro, ele vai começar a organizar os componentes que estiverem aqui dentro, linhas e colunas. Sempre esse comportamento. Então, imagina que eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma div que ocupa 100% de largura. Eu tenho essa div aqui, ó, div 100%. A gente não vai trabalhar mais com porcentagem, não é essa a ideia. 100% é igual a 12 colunas. Essa é a largura máxima. Então o que eu quero falar é que essa div ela tem 12 colunas. É isso que eu quero dizer. Isso que eu quero dizer para essa div. Primeiro de tudo, eu não vou utilizar div. A div não reconhece essa configuração. O elemento que a gente vai utilizar ao invés da div é o chamado vFlex. É a mesma coisa que div. E o vFlex você pode passar para ele quais são o número de colunas que ele vai ocupar. Essa aqui vai ser 12, por exemplo. Imaginem também que eu tenho uma assim, ó. Uma que ocupa mais ou menos aqui a metade. Acreditem que isso aqui é metade, tá? Oi? Olha lá. Ih, bonito. vFlex 6. vFlex 6. O VLayout já determina, ele não é coluna, ele não é visto como coluna, ele é como se fosse o organizador. O conteúdo dele máximo de Isso, exatamente. Ele é o organizador, o layout. Essa tag aqui, ó, onde ele está, a partir dentro dele é que você pode usar esse conceito de linhas e colunas, 12 colunas, 6 colunas. Só funciona se estiver dentro de um VLayout, tá? Mas ele não o máximo dele é 12, isso mesmo, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Só que tem só um detalhe. A gente tem que determinar aqui, o vFlex, ele recebe antes disso uma configuração, que é o tamanho. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Ó. Deixa eu criar um novo documento aqui. Ok. Então vamos imaginar aqui somente o VLayout, o vFlex, perdão. V-flex. O vFlex, você vai determinar duas coisas. Primeiro, o tamanho. E segundo, quantidade de colunas. Então aqui seriam as colunas. As colunas, elas variam de 1 até 12. Isso aqui, de 1 até 12, tá? Completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O tamanho é um dado rotulado. Ele tem alguns padrões. Tamanho significa tamanho de tela, proporção de tela. Quais são os tamanhos de tela? Já tem padronizado. Do maior para o menor. A maior tela é o XL, Extra Large, tá? Tela maior, LG, tá? Large. Média, MD. Pequena, SM. Extra pequena, XS, Extra Small. E coisas desse tipo. Então ele vai descendo aqui de tamanho. Isso significa o seguinte, ó. XL, normalmente, tela 4K. Tela 2K por aqui ainda vai. Não, minto. O large a maioria dos notebooks tem uma tela large, tá? Eu não LG, sou sem marca. Ninguém tá patrocinando ainda. Tá, MD.
MDA e P. Opa, peraí. Tablet. Tablet. Tablets são na faixa etária de média, tá? SM, a maioria dos smartphones, tá? Smartphones vão aqui. E smartphones mais antigos, aqueles com tela bem pequena, caem aqui no XS. Mas é bem pequeno mesmo, o XS é bem pequeno. Smartwatch. Smartwatch, acompanha mais o XS. É, isso aí mesmo, XS. Smartwatch. Exato. Por exemplo, Tem que lembrar que tem isso, né? Você vê, né? Esse valor fica fixo ali ou Isso. pode ser variável? Você pode determinar todos eles. Você pode falar, ó, eu vou passar cada tamanho. Por exemplo, posso falar que o meu VFlex, ele em tamanho XS, como a tela é pequena, eu vou falar para ele ficar em toda a tela. Então eu coloco 12. Mas eu posso falar que em tamanho, sei lá, no large, tamanho grande. Tamanho grande não precisa ficar a tela toda, aí vai ficar grandão. Imagina um smartphone assim, pequeno. Pequeno. Então, ó, vamos imaginar aqui, ó, a tela do smartphone. Imagina o seguinte, eu tenho esse conteúdo aqui, ó. Olá. Deixa eu desenhar um quadrado mais decente, peraí. Aqui, ó. Aqui. Olá. XS12. Agora, quando eu tenho uma tela larga, sim, imagina que eu tenho isso aqui. A cara que isso aqui vai ficar se eu deixar 12, vai ficar mais ou menos assim, ó. Não compensa, não, olha tanto espaço em branco, tá vendo? Então, na verdade, fica legal 12 quando é pequeno. Mas quando é grande, LG 12, por exemplo, não é tão legal assim, não fica tão bom. O ideal aqui seria tipo assim, de repente, aqui colocar algo tipo assim, 4, por exemplo, ó, LG 4. Aí sim, fica melhor de ver. Então repara, quanto menor a tela, o conteúdo tem que ocupar mais espaço, senão fica pior de ver. Agora, se a tela é muito grande, se o componente ocupa muito espaço, ele fica muito pequeno de ver, fica muito ruim de ver. Vou colocar isso na prática para vocês verem. Mas o que eu quero dizer é que eu consigo mapear os dois casos. Eu posso falar, ó, esse VFlex aqui, quando for pequeno, é 12, mas quando for grande, é 4. 4 colunas. Eu posso falar isso aqui. Ele, não, só colocando isso aqui ele já aceita. Já aceita. Beleza, já entendemos a teoria, vamos colocar isso em prática. Então, vamos abrir lá o Visual Studio Code. Tá. Agora vamos fazer o seguinte. Esse nosso vcard, antes do vcard, aliás, vamos escrever embaixo do H1, aqui na linha 54, V layout. É o primeiro cara, é o organizador. E vamos fazer uns testes aqui, ó. Vamos fazer uns testes, ó. Eu vou colocar um VFlex. Opa. VFlex. Vou colocar aqui XS12. Ele vai ocupar 12 colunas. Aqui dentro eu vou colocar um V-card com H1 dentro. Só pra gente testar uma coisa, só pra vocês verem. Não precisa copiar isso aqui. Vou mostrar só pra vocês verem como é que ele funciona. 12. Vamos dar uma olhada, ó. Aqui embaixo, tá lá em cima. Deixa eu só comentar esse vcard que a gente criou, só pra não ficar confundindo aqui. Só um pouquinho. E vou deixar também color blue. Tá, só pra gente ver, ó. Tá vendo, ó? Vejam só. A gente tem aqui, ó, um VFlex. Dentro desse VFlex de tamanho 12, largura 12, a gente tem um vcard. O vcard vai acompanhar o tamanho do VFlex, tá? Então, já que o VFlex é 12, é toda a largura, o card fica em toda a largura. Se eu reduzir esse cara, ó, metade. Se eu reduzir mais, ele vai reduzindo. A menor unidade é 1, tá? Então ele tem isso aqui.
tá? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui esse Vflex de 6, largura 6, e eu vou colocar um outro, perdão, vou colocar um outro Vflex, também de largura 6. Como é que ele tem que ficar? Do lado. Isso. Um aqui, 6, o outro do lado, 6 também. Completando 12, assim. Certinho. Agora eu vou criar um terceiro. Mas esse cara, eu vou dar tamanho 12. Até mudar a cor aqui, ó. Vou colocar purple. Um roxinho. 12. Como é que ele tem que ficar? Não vai caber em cima porque já está no máximo. 6, 6, 12. Então já que ele já não cabe embaixo, eu tenho que ir para a linha de baixo e ocupar toda a largura, porque ele é 12. Vou salvar. E aí? Esse cara é 12, né? Peraí, deixa eu só mudar o texto. Mudou o texto e funcionou, né? E aí? Não funcionou, né? Oi? Não funcionou, né? Ó, repara que ele deixou esses daqui menor, né? E esse aqui maior. Mas ainda assim não colocou pra baixo. Pois é. O V-Layout ele tem esse detalhe. Se você não passa uma configuraçãozinha pra ele, ele acha que é pra deixar tudo na mesma linha. Ele vai tentando adaptar, diminuir, enxugar e colocar tudo na mesma linha. E não é isso que a gente quer. A gente quer falar pro V-Layout falar o seguinte. V-Layout, se o cara estourar o tamanho, joga pra baixo. Quebra ele. Dá um wrap nele. Dá um wrap. E esse wrap a gente tem que colocar no layout. É simplesmente isso aqui, ó. Só pra vocês verem. Wrap. Só colocar isso aqui. Tá lá? Pronto. Bacana, né? É tipo lá no CSS, Display Flex. Isso, Display Flex. Lá, pra quem viu no CSS, tentou procurar um pouco, ele tem um Display Flex. E é a mesma coisa. Só que você pode colocar um flex, wrap, não é wrap, é a mesma ideia. É a mesma ideia. Ele faz isso aqui pra gente. Só que a gente não tá mexendo no CSS. Tá simplesmente trabalhando com os tags. Se no segundo, no terceiro, Que é o roxo. eu colocar tamanho 1. E aí? Como é que vai ficar, galera? E aí, criar mais um com tamanho 12. Ele vai ficar um quadrinho e vai pular ali pra... E aí? O que vocês acham? Na outra, se o outro for tamanho 12, tem que pular. Tá, o que ele falou é o seguinte. A gente tem esse cara, o roxo, vai ficar com uma unidade só. Vai ter um verde, que vai ter 12 unidades. Como é que vai ficar? Teoricamente, tem que ir pra baixo, né, o verde. O roxinho, vai ficar onde? Aí, onde Aqui mesmo. Vai terminar mais ou menos aqui. E o verde? Para. Será que não vai ficar no lado? mas Não devia, né? Não devia. Não devia. Ah, não configurou lá? Configurei pra quebrar. Será que vai? Vocês confiam? Respeita o Vitify aí, ó. Ah, isso aí. Respeita o Vitify. Viu? Ó, tem uma coisa bem interessante. A gente tá aprendendo a mexer no Vitify. Tá vendo que eles estão bem grudados? Não precisa copiar esse aqui não, tá? A gente vai fazer com o produto, aí vocês vão pegar bem. Tá vendo que eles estão grudados? Quero deixar uma margem entre eles. E aí? Div, né? CSS, né? Vai lá. Ui. Reflex, nossa senhora. Esse aí é a gambiarra da gambiarra, cara. Nossa senhora. Ó, você pode pensar em fazer no CSS, né? Colocar margem top, margem bottom. Mas eu vou dizer, o Vitify já te dá uma maneira de você fazer isso aí na própria tag. Vejam só. eu sei que raio eu fiz, Ó, eu vou pegar o terceiro Vflex, que é o roxinho, e vou falar para ele adicionar uma margem top e margem bottom, sem mexer em CSS. Sem mexer em CSS. Olha só, esse cara aqui. Eu vou falar para esse Vflex algo assim: margem top igual a tipo assim, uma unidade aqui, ó, sei lá, 10 px. A gente pode ter essa ideia.
certo? Não temos essa configuração, mas a gente tem algo bem semelhante com o Beautify. Não tem dois pontos dessa vez. Você tem que colocar as iniciais, margem M, inicial, top T, MT, margem top, traço, uma unidade. Você não vai passar PX, tem que passar de 1 até 5. Vou colocar 1 para vocês verem. É uma unidade fixa, tá? Que ele tem, de 1 a 5. 1 é o menor, 5 é o maior. Vamos ver. Vamos lá. Oi? É para deixar o negócio prático. Ó lá, vou colocar 2 para vocês verem. Aí ele vai aumentando. O máximo que ele vai é 5. Se quiser mais do que isso, aí tem que mexer no CSS. Tá? Mas na maioria dos casos ele resolve muita coisa já. Então, ó, vou colocar uns 3 aqui, ó. Ó, ele colocou margem top. Se eu quiser margem bottom, como é que eu faço? 3 para deixar igual, né? Certinho. Ele também aceita margem right, margem left, tá? Ele aceita. Mas se você quiser margem todos os cantos, MA, margem all. Pronto. Colocou na esquerda também. A mesma coisa. O que é isso aqui? Padding. Olha lá. É que ele colocou o pad no VFlex, né? Tem que colocar o pad no card, faz mais sentido. Não sei se ele vai aqui. O pad varia também? Oi? O pad varia de 1 a 5 também? De 1 a 5, de 1 a 5 também. Só que tem detalhe, o pad, o PA, o margem, o pad só funciona no VFlex, tá? Não consigo colocar isso no VCard. Aí a gente tem umas classes CSS que o próprio Beautify deixa, você pode utilizar. Tá, pra mim separar ali a linha 1. Linha 1. 6, Tá ok. 6, bem no meio. Margem. Aí você tem que fazer aqui, ó. Cadê? Pode pensar aqui. Colocar na primeira. No primeiro eu vou deixar uma margem na direita. Esquerda. Direita. Margem right de 1. E aí? O que aconteceu? Sem quebrar, né? Já não tinha mais onde colocar nada, porque ele já estava no máximo. Não, tudo bem. Mas e aí? Você pode utilizar, ó. Você pode utilizar, de repente, ó, um padding right de 1, vamos ver. Resolve, ó. Tá vendo? Ao invés do margem é jogar o cara pro lado. Se joga pro lado, ele fala, putz, já estou no máximo, vou para baixo. Então, ao invés de jogar o cara pro lado, reduz ele para dentro. Aí o pad. Ou a gente já tem uma configuração para trabalhar com esse grid espaçado já. Que é aqui, ó. Se a gente for em Application Layout, Grid System, ele tem aqui, ó, Grid Lists. Aqui ele passa uma maneira da gente colocar a configuração, ó, em que ele já fica assim, ó, espaçado, tá vendo? Como que a gente faz isso? Eu não gosto muito do jeito que ele coloca aqui, mas deixa eu ver. Não tem exemplo mais boa. Aqui, ó. No caso aqui, ó, cadê? VLayout, tá, VToolbar, não é o VToolbar que eu quero, VContainer, aqui, ó. Raw Wrap, tá? Esse layout Raw, tá, é opcional. Linha, é isso, seria de linha. Agora deixa eu ver aqui, onde que ele coloca essa configuração. Cadê? Subheader. Grid list, esse cara aqui, ó. Grid list will work sem, tá? Ele muda. Onde tem diferente aqui, ó? Alguém viu essa diferença aqui? Viu container, né? Aqui, ó, fluid grid, isso. Que eu tava tentando achar. Pra você fazer isso aqui, ó, você adiciona essa configuração no VContainer, tá? Então, ó, vou tirar todas as margens que eu tinha deixado, só pra gente dar uma olhada, ó. Tirar essa margem, tirar aqui também. Tá? Aí. Beleza, tá tudo grudadinho. Vou lá no VContainer. Eu vou adicionar fluid grid list sm. Vamos ver o que ele faz. Olha lá. Já coloca.
E essa aqui é a mesma regra dos tamanhos lá, tá? SM, MD, eu aumento, ó. LG é mais passado ainda. XL, mais passado ainda. Essa aqui é uma solução, perdão, mais prática. Tá? Então, ó, a gente vai utilizar para organizar os nossos layouts, então, essa composição, tá? Essas ferramentas do Vidify. Então, sempre VLayout, Wrap e VFlex. Beleza? Tranquilos?